Este é o Rotas Literárias, programa que vai apresentar caminhos para você descobrir histórias que estão por entre as linhas dos grandes clássicos da literatura e te ajudar nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e, na companhia de Cláudia Muniz, seja muito bem-vindo para mais esta viagem por um mar de livros. Esse é um programa que a gente quer fazer junto com você. Fique atento nas nossas publicações do Instagram, no @RádioTVFAAP, para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para trazermos aqui. A nossa rota literária desse semestre é a Europa. Partimos da Alemanha, fomos para a Inglaterra, Espanha e agora estamos em Portugal. E, em Portugal, vamos conhecer a obra Intermitências da Morte, do José Saramago. Para nos ajudar com os comentários sobre esse clássico, estamos recebendo hoje Juliana Ruas, estudante de Ciências da Comunicação da Universidade de Lisboa. Muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, prazer em estar aqui. E Amanda Barreiro, professora de Língua Portuguesa. Bem-vinda, Amanda. Obrigada, é um enorme prazer estar aqui com vocês. José Saramago é um renomado escritor português, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1998 pelo conjunto da sua obra. A sua literatura é conhecida por uma linguagem própria e por histórias que se criam a partir de um gatilho fantástico que serve para o autor investigar a condição humana a partir das suas personagens. Em Intermitências da Morte, este gatilho é a própria morte, que em uma virada de ano decide parar de matar. Vamos conhecer um pouco mais da vida de José Saramago com o aluno de cinema da FAAP, Davi Krasiuschin. Nascido em Portugal em 16 de novembro de 1922, José Saramago foi um dos mais icônicos escritores europeus. Filho de trabalhadores rurais, Saramago cresceu permeado por responsabilidades físicas, incapaz de ir à faculdade por conta da dura vida que levava ao lado dos pais. Frequentador assíduo de bibliotecas, entretanto, ele conviveu desde cedo com ricos ideais, tendo se filiado a diferentes partidos políticos ao longo de sua trajetória. Dedicada a causas populares e trabalhistas, desenvolveu uma mentalidade bastante observadora, sempre se atentando a desvios governamentais que buscou denunciar em seus textos jornalísticos e literários. Único, formou assim uma assinatura que sempre misturou inovações e realidade, conforme demonstram uso de traços realistas que transportam aspectos de seu período histórico para as páginas que escreveu, construção de denúncias políticas, criticando instituições de poder como o governo e a igreja, adoção de elementos fantasiosos que libertam seu estilo de amarras formais típicas do realismo, emprego de formas estruturais de rompimento com a prosa padrão, dialogando com a abstração de suas reflexões metafísicas. Vencedor do Nobel em 1988, José Saramago desenvolveu um estilo tão único que até é difícil de ser classificado. Estimulado pelas circunstâncias históricas da vida que levou, o autor soube transmitir seus questionamentos de forma nunca antes vista, sendo até hoje lembrado e até agraciado com adaptações para o cinema. Desse modo, Saramago é mais um escritor que domina as relações entre a arte e o cotidiano, entendendo como poucos o alcance que a primeira pode obter. Esse foi um pequeno resumo da vida de José Saramago, apresentado por Davi Krasiuschin, aluno de cinema da FAAP. E vamos começar então a nossa conversa sobre As Intermitências da Morte, do José Saramago, um livro que é muito interessante e que é a cara do Saramago, né? Apenas fazendo aqui uma brevíssima introdução, o Saramago ele é muito conhecido por ter obras que começam de uma maneira surpreendente. É assim, por exemplo, com Ensaio sobre a Cegueira, em que, de repente, um número gigantesco de pessoas passam a ter uma cegueira branca. É assim também, por exemplo, com A Jangada de Pedra, quando, de repente, a Península Ibérica se descola do resto do continente europeu e se transforma numa grande ilha flutuante. E é assim também com As Intermitências da Morte, quando, de repente, a morte decide fazer uma pausa no seu trabalho. Então eu queria começar a nossa conversa, Amanda, Juliana, Cláudia,
perguntando quem que é a protagonista da história e o que essa personagem está passando. Bom, então a protagonista da história, como podemos ver, é a Morte. Ela começa a ter uma presença assim mais vincada, mais presente na história a partir da segunda parte do livro. Mas o que acontece é que a Morte, ela um dia, deixa de matar, ficou durante uns bons meses e provocou uma certa confusão no meio da sociedade do país. Amanda, é possível adjetivar essa protagonista? Assim, como você descreveria? Como eu descreveria a Morte? Eu acho que ela é uma pessoa muito indignada, com uma personalidade muito forte e muito humanizada também, apesar de no primeiro momento ser representada como uma figura mais mitológica, algo mais tipo ceifador, né? Que temos essa alegoria sobre a morte, mas ao longo da narrativa ela vai se mostrando praticamente uma pessoa, né? Muito mais viva do que morta. Essa é uma questão muito interessante sobre essa personagem que é a protagonista da história. E essa situação, né, de a morte parar de matar não acontece em qualquer momento, né? Acontece na virada de um ano, né? Inclusive, um ponto interessante é que não sei se vocês notaram, mas a primeira frase do livro é: no dia seguinte, ninguém morreu, né? Juliana, você lembra qual que é a última frase do livro? É exatamente a mesma. A mesma. No dia seguinte, ninguém morreu, né? Então, como que a gente pode pensar a relação dessa frase que abre o livro, né, com esse momento de virada de ano? Por que na virada de ano ninguém morreu? O que vocês acham? Eu não sei, será que vocês não acham que, por exemplo, a virada do ano tem esse simbolismo de que o ano seguinte será diferente e se cria uma expectativa de que coisas boas virão? As pessoas mentalizam pensamentos positivos, né? E quando a gente pensa num cenário em que a morte para de atuar, é um cenário tenebroso, né? Então, será que o Saramago também não quis brincar com essa virada de chave, né, que acontece simbolicamente nos nossos anos novos? Juliana, o que você acha? Porque também tem sempre aquele comentário, né? Ano novo, vida nova. Então, se calhar, a morte era muito do tipo, tanto falam da vida nova que eu vou dar uma vida nova, digamos assim, por algum tempo para vocês. Porque eu acho que também o assunto, assim, da eternidade, não é um assunto que nós humanos, às vezes, ansiamos, mas também não compreendemos muito bem e quais seriam as possíveis consequências, não é? Então, assim, parece que ela ali deu mesmo um cheirinho, assim, do que é que seria a eternidade. Então, eu acho que pode estar também muito relacionado com isso. E só aproveitando, aí em Portugal existe também essa superstição, essa vida nova, né, que é desejada na passagem do ano? É sempre. Todo ano é sempre uma promessas e promessas. Para o ano eu vou fazer isso, vou ser melhor. Tem uma vida nova. Mas pronto, é repetição, mas nunca há, assim, de facto, uma mudança, como se assim pode dizer. A gente fala que vai cuidar melhor da saúde, né? Que vai fazer exercício e não sei o quê, né? Tudo isso com o intuito de prolongar a vida, né? E talvez a morte tenha escutado isso e fala assim: bom, querem tanto a vida, então a vida eu os darei, né? Amanda, acontece que nesse cenário em que a morte decide parar de matar, né? Ela começa a causar alguns transtornos na sociedade descrita no livro, né?
que você pode falar para a gente a respeito? Muitos transtornos, na verdade, né? Eu acho que o Saramago é bem prático na questão da morte. Então ele vai traçar algumas consequências também de ordem prática. Então ele vai falar sobre superlotamento de hospitais, porque as pessoas simplesmente não morrem, mas elas continuam adoecendo. Elas continuam ficando mais velhas, elas continuam sofrendo acidentes de carro, inclusive tem umas descrições assim no livro. E aí passa por outras questões, né? Na esfera comercial tem a questão das funerárias, que não tem mais Bom, é horrível falar assim, mas não tem mais a matéria-prima delas, né? E os cemitérios, e a questão dos fundos de pensão, que precisam sustentar as pessoas cada vez mais velhas e que não vão morrer. Enfim, é uma crise econômica que vai atingir muitos setores, inclusive na questão também que ele toca religiosa, porque a igreja, especialmente a igreja católica, que é o foco no livro, também vai sofrer com a perda de fiéis, porque se não tem morte, não tem salvação pós-morte, não tem a questão de céu e inferno, então as pessoas não têm mais propósito, né? Não veem mais propósito na questão do culto religioso. Enfim, são consequências bem graves em vários setores da sociedade, da economia, da política, etc. E acho que dentro desse panorama traçado pela Amanda, né, de quem são os atores, quais são os agentes que têm que se envolver, têm que se mobilizar frente a esse cenário, Juliana, tem um outro ator que é muito importante, que é a máfia, né? A máfia que se cria para dar conta de matar aquelas pessoas cujas famílias precisam que elas passem dessa para melhor, né? E aí se cria um cenário de que elas estão se suicidando para dar conta, né, dessa atividade ocorrer. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? O que você achou? Bom, sobre a máfia, eu acho que assim, a máfia aproveitou muito a instabilidade que já estava ali no meio da sociedade para poder, angariar dinheiro e trazer assim, benefícios para ela, né? Usando assim, meios que eu, ao ler o livro, assim, um pouco mais para frente, achei absurdos, não é? Porque eles chegaram até mesmo numa parte mais avançada a abusar do emocional das pessoas, a usar a emoção das pessoas para conseguir ter o que elas queriam. Então, por um lado, parecia, se no início nós tínhamos máfia, não, parece que ela só está a querer ajudar, a dar a paz que aqueles padecentes, como fala no livro, a dar a paz que eles precisam, porque estão a sofrer sem morrer, sofrem. Por outro lado, nós já temos assim, mas isso tem um porquê, tem um motivo por trás, não é? E então aí, quando nós realmente nos apercebemos disso no livro, é algo assim chocante e que infelizmente é real, não é? No dia de hoje. Eu acho que sobre isso é interessante também a maneira como o Saramago introduz uma crítica social e política também nessa história, né? E o próprio primeiro-ministro tem que assegurar, tem que falar que a máfia precisa existir para dar conta de um serviço e de um contexto que não está podendo ser modificado por parte dos agentes políticos, né, governamentais. E outra coisa, ele fala assim, os guardas, né, os policiais que estão ali na fronteira, na verdade eles estão fazendo vista grossa. Uhum. Eles parecem estar protegendo as nossas fronteiras e impedindo a atuação da máfia, só que na verdade eles estão liberando a passagem, fazendo vista grossa, e aí acho que é uma crítica também de que isso também ocorre na realidade, né, com outros produtos, com outros serviços.
É no próprio governo, assim, né? Como o governo é tão manipulável e tão, de certo modo, incompetente, não é? Não conseguindo gerir toda aquela situação. E o que eu senti e vi muito foi que o próprio governo, na frente, no público, é uma coisa, mas por detrás já é outra, não é? Sempre para as pessoas e para os outros países que estavam a observar aquele país principal, era, não, nós conseguimos dar aqui um jeito, está tudo certo, sendo que por trás é tudo manipulado ali pela máfia. Então, assim, essa crítica é muito visível no livro. Só para o pessoal entender um pouquinho esse contexto, nesse livro do Saramago, a morte, ela parece que é uma trabalhadora que atua em um determinado lugar do mundo, né? E existem outras que, assim como ela, atuam em outros lugares. A morte, que é essa personagem aqui, ela decidiu parar de matar dentro daquela sua área de administração, né? Mas as outras mortes nos outros lugares do mundo continuam existindo. Então, o que acontece? As pessoas perceberam que ao cruzar a fronteira, morriam, né? Pessoas que estavam em estado grave morriam, mas permanecendo dentro das linhas fronteiriças imaginárias dessa morte, não morriam. Então, imagine a situação, a pessoa, por exemplo, está adoentada, está numa situação terminal e passa, enfim, um tempo infinito de sofrimento, né? A virada de ano, infelizmente, a gente sabe que esses períodos acaba tendo um aumento de pessoas que tentam contra a própria vida, né? Então, a pessoa tenta tirar a própria vida e simplesmente não consegue, né? Ou então, o sujeito sofreu um acidente de carro e, enfim, sofre a dor física, mas não morre, né? Os hospitais vão recebendo pessoas, cada vez mais pessoas, vão tendo superlotações, né? E o máximo que podem fazer é tentar diminuir a dor daquele que sofre, né? Então é esse cenário fictício, e aí eu coloco esse fictício em algumas aspas, é esse cenário fictício que o José Saramago constrói para a gente pensar um pouco sobre a condição humana e sobre a morte, né? Então, Amanda, voltando para algo que você havia falado sobre o setor funerário, você falou, olha, o setor funerário está sem a sua matéria-prima, né? Que são os cadáveres. Então, ele é absolutamente impactado economicamente, né? Qual que é a alternativa que se encontra, até politicamente, né, para esse setor funerário? Bom, tem a questão da máfia, né, que já foi citada, e as pessoas precisam morrer de alguma forma. E aí começam a... Também tem a questão, acho que bem importante, sobre se seria um assassinato levar o seu parente, o seu ente querido, para morrer na fronteira. E dessa forma conseguir, né, matar as pessoas. Porque elas já deveriam ter morrido e elas continuam em sofrimento eterno, digamos assim, né? Então, começou esse movimento de levar essas pessoas em estado muito grave, em estado já terminal, para a fronteira, a cargo da depois, né? E trazer de volta com os mortos para poder ter algum fluxo de caixa, digamos assim, para essas funerárias e para esses setores todos que foram extremamente impactados. E acho que, Amanda, tem uma questão que é também essa mobilização e articulação dos setores, né? Então, quando a gente pensa nessas empresas, nos hospitais, eles tiveram que se juntar, tiveram que levar suas demandas para o plano do governo, para falar assim, olha, desse jeito como tá, precisamos de ajuda, precisamos de recursos, não vai ser possível caminhar com as próprias pernas, né? Então, acho que tem essa questão da máfia e também tem a questão dos setores terem que se juntar para levar suas demandas adiante, não acha? Sim, com certeza. E também
a Juliana estava comentando sobre a questão da incompetência do governo em gerir essa crise, mas eu acho que também tem um ponto da corrupção desse governo de aceitar um serviço paralelo, digamos assim, né, fora da lei, para conseguir dar conta dessa demanda e junto aos setores que estão economicamente afetados, também conseguir escoar os mortos, os que deveriam estar mortos. E fora a obrigatoriedade que foi implementada, né, de você tem um animalzinho de estimação e ele vem a falecer, porque esse é um outro detalhe. Existe uma morte para cada espécie, digamos assim, né? Então existe uma morte que é apenas para os seres humanos, né? Então, se o seu animalzinho de estimação morrer, ora, qual é a solução para tentar diminuir o impacto econômico no setor funerário? Você é obrigado a utilizar desse serviço para enterrar o seu animalzinho de estimação. Vejam que ideia interessante que foi sugerida por esse governo, né, Claudinha? E aí eu também queria trazer uma outra questão, que eu acho que também é uma crítica do autor, do Saramago, em relação à monarquia, a esse regime político. Porque a primeira personagem que aparece sofrendo com essa morte, que está se aproximando, mas que não chega, é a rainha-mãe. Juliana, você acha que também uma provocação do Saramago para a gente pensar nesse regime político que é tão antigo e que está ali, parece que vai desaparecer, mas continua presente? O que você acha disso? Não, eu acho completamente que também deve ser ali uma crítica. Por quê? Porque o que eu reparei muito foi que o governo em si já era muito independente, não é? O rei ali, os reis, a monarquia era muito irrelevante para a história. Até porque depois o governo agia por conta própria e o rei só sabia disso no final. Então, se calhar o que nós poderíamos ali dizer na personagem da rainha-mãe seria essa coisa de querer manter a tradição, arrastar a tradição, mesmo sabendo que já está tão batida, já está tão acabada e tão desatualizada do contexto e da nova vida, digamos, não é? Então eu vejo muito essa crítica também. É muito interessante também um outro comentário que a Amanda havia feito sobre a religião, né? Sem morte não há ressurreição, né? Sem morte não há salvação. Então, precisamos da morte de volta, né? Então, acho que a gente precisa pensar um pouco, né, nessa morte que, enfim, está frustrada com o seu trabalho, né? Cansou de matar, não vê sentido na sua existência, que é uma existência eterna. A morte existe para a eternidade, né? E ela está lá existindo. E acontece que então ela, enfim, começa a repensar o seu trabalho. E ela fala, bom, eu vou voltar a matar, né? Tem que matar, é para isso que eu sirvo, é para isso que eu existo, eu vou voltar a matar. Só que ela começa a criar uma conduta própria, diferente das outras mortes. Ela cria uma ética própria sobre a forma de se matar, né? Juliana, conta um pouquinho pra gente como que é essa nova forma da morte de atuar. Bom, o método que ela usou ali foi levar a notícia da morte através de cartas. Que ela viu que era muito repentino, não é? A pessoa morrer assim, porque até mesmo há momentos no livro que fala porque tinha que pagar impostos, despedidos familiares, e quando ela não tinha nenhum aviso assim, a pessoa não tinha como despedir das famílias e pagar e etc. Então ela ali viu como uma solução mandar sempre cartas, né? Carta de cor violeta ou púrpura, que o autor faz mesmo questão de estar sempre a repetir. E ali ela enviava essa carta, a partir do momento que a pessoa recebia a carta, ela tinha uma semana para ajeitar, digamos, a vida antes de partir. Então foi essa a forma que ela decidiu, que ela arranjou, né, de ser talvez um pouco mais simpática, benevolente. Mas aí, como nós podemos ver, deu uma reação assim contrária, né, daquilo que se estava à espera.
Exatamente, né, Amanda? Se a gente pensar, por exemplo, imagina você recebendo uma carta da morte dizendo que você vai morrer dali a uma semana, né? O que significa isso? E trazer também essa questão, não sei se você concorda comigo, de que é uma morte trazida para o plano do humano, né? Uma morte humanizada. Você também sentiu isso nessa personagem? Sim, eu acho que assim, quando começa a dar esse aviso prévio, né, de morte, primeiro tem essa questão de como ela passa a se relacionar com as pessoas que ela está matando, ou que ela deveria estar matando e fez aquela greve, né, e aí ela está retornando depois desse castigo que ela deu na humanidade. Então, eu percebo sim, a morte é muito humanizada nesse livro. E a questão do aviso prévio é muito complexa, porque ao mesmo tempo que uma pessoa pode, teoricamente, se preparar melhor para esse momento, eu acho que a maioria não conseguiria lidar bem com isso. Eu acho que eu não conseguiria lidar bem com isso, né? A gente só conseguiria pensar nisso o tempo todo. Daqui a uma semana eu vou morrer. E isso acaba gerando caos, porque as pessoas começam a não temer consequências, já que vai morrer mesmo. Então, não importa se vai cometer um crime, se vai, enfim, sei lá, fazer várias coisas que jamais faria em uma situação normal. Porque não, realmente, a vida para ela vai acabar. E lembrando que Saramago era ateu, né? Então, a questão de vida após a morte não é discutida não é muito discutida no livro. Tem só a crítica à igreja, à religião, mas ele em si não trata da questão do pós-morte. Ele só fala da vida prática mesmo, a vida terrena. Então, isso leva a vários problemas. Eu, nesse aspecto, também refleti sobre, e era muito aquela coisa, nós já estamos tão habituados, assim, nós nascemos e já, pronto, sabemos que a nossa vida vai um dia findar-se, e nós estamos muito com essa ideia. Agora, quando nós recebemos a informação, daqui a uma semana tu morres, é como se fosse tipo aquele baque, sabe? Aquele impacto que dá, porque nós estamos tão habituados. Não, eu sei que eu vou morrer, mas nós não sabemos quando. Eu acho que quando a gente sabe, já é mais aquela questão de desespero, já dá um desespero, não é? Porque, nossa, tem que fazer um monte de coisa, tratar de não sei o quê, e depois tem a questão também emocional. Então, eu acho que é muito aquela coisa também. Nós pensamos, mas se eu soubesse que a minha morte seria amanhã, eu faria tanta coisa, mas a questão é que nós não vivemos o nosso dia a dia sabendo, né, que a gente vai morrer, mas nunca está preparado de facto para a morte. E então, quando chega esse aviso prévio, é muito aquele impacto. Nossa, o que é que eu vou fazer? Talvez por isso que, se eu não me engano, foi o filósofo Sêneca que escreveu que o momento propício para se pensar na morte é durante a juventude, né? Justamente porque aí a gente já desenvolve toda essa preocupação inicial e quando está, enfim, nos últimos passos, nos últimos minutos, nos últimos segundos, pode partir em paz, né? Agora, Juliana e Amanda, acontece que essa morte, então, ela cria uma nova forma de anunciar, né? Que fará as suas vítimas com uma cartinha que dá uma semana para a pessoa, né? Mas uma dessas cartinhas não chega. Para que a carta não chega? Então, essa carta fica nesse bate e volta, né? Porque ela manda e retorna. Ela manda, a carta retorna, nunca consegue contato, digamos assim, com a pessoa. E é o músico, o violoncelista, que ela começa a ficar muito intrigada, né? Por que essa carta não está sendo recebida? E por que você acha que essa carta não estava sendo recebida? O
que está por trás desse truque? Ao meu ver, isso tem relação com, de repente, a forma como esse violoncelista vê a morte, como ele se relaciona com a morte. Porque as outras pessoas não lidam bem com isso. E, de repente, ele, não sei, é mais desencanado, já não está tão preocupado mais com isso. E a relação dele acaba sendo diferenciada. É a minha interpretação, pelo menos. Sabe o que eu fiquei pensando também, pelo personagem ter essa profissão? Eu fiquei pensando se para o Saramago a música é a única manifestação eterna, sabe? Que fica e que passa de geração em geração e não perde a qualidade. Eu acho que ele vê esse caráter eterno na música. Eu fiquei, não sei, intrigada com isso, por ele ter escolhido o personagem que não morre para ser um músico. Juliana, que interpretação você faz desse músico que não morre? Eu acho realmente uma pergunta assim um pouco complexa, né? Pelos motivos que aqui já disseram, não foi de todo referido no livro. E até concordo também com a visão da Amanda. Mas o que eu posso acrescentar? Eu ali, assim, nós já víamos uma certa humanização, né, por parte da morte. E ali o facto dele não morrer como as outras pessoas e da carta sempre voltar, eu não sei, era como se fosse necessário mesmo a morte ver aquilo para ela tornar-se mais humana, não é? E começar a perceber e ver pessoas de um modo diferente, porque era a visão que a morte tinha era algo meio frio, não é? Olha, chegou o teu tempo, tu vais morrer, pronto. Mas acho que era necessário ela ter conhecido aquele artista, ter ouvido aquelas músicas, para ela, não sei, algo assim dentro dela começasse a mudar. Mas é uma questão assim muito complexa mesmo. A morte, ela se torna empática à condição humana, né? À existência, né? Como a morte ela não vai passar pela morte, como a morte não se preocupa com seus últimos dias, como a morte não tem que despertar sabendo que um dia não mais despertará, enfim, isso não é um problema para ela. E quando essa cartinha volta e ela decide, por ela própria, ir até o músico que não morre de jeito nenhum e passa a conhecer de perto como que é a vida humana, as suas dores, as suas pequenas alegrias cotidianas, e se dá conta de que para esses seres humanos a vida tem um fim, tem um ponto final, pronto, ela se humaniza. Ela própria começa a manifestar emoções, né? Que é algo assim tão típico e tão próprio do ser humano. Ela sofre, ela passa a sofrer como um ser humano. E, inclusive, eu acho que ela se apaixona, viu? Eu acho que essa morte se apaixona. O que você acha, Amanda? Não, eu tenho certeza que ela se apaixona. Eu acho engraçado porque no começo do livro, o sentimento da morte pela humanidade é de puro ressentimento, né? Ela se acha injustiçada, como se todos fossem muito ingratos com ela. E como a Juliana falou, eu acho que é necessário esse contato dela com o músico para que ela desperte para esse lado mais empático com a humanidade, de perceber que é difícil para as pessoas, é difícil ter uma vida com qualidade. E perceber como pequenos momentos da vida são importantes, como as pessoas conseguem continuar se levantando dia após dia, mesmo sabendo que um dia não vão se levantar mais. Eu acho que esse contato é muito arrebatador para ela e acho que inevitavelmente ela acaba se apaixonando sim por ele, por acompanhar esse dia a dia dele, essa rotina. Eu acho que é inevitável. Eu também concordo e eu acho que, mais uma vez, né, essa problematização da morte, ela sempre tem que ser feita. Vamos olhar para os dias de hoje, né? A gente tem um cenário aqui oposto.
a morte está batendo na nossa porta todos os dias. Ela está entrando na nossa casa por meio dos canais de comunicação, né? E também por familiares que porventura estejam padecendo, né, pela Covid-19. Então, a gente está num cenário inverso a esse da primeira parte do livro. Vocês estão, nesse momento, né, vocês também fazendo a leitura do livro, traçaram algum paralelo com o cenário pandêmico ou com a nossa realidade contemporânea? Olha, tem um momento do livro que é logo que ela decide suspender a greve. Ela envia a cartinha lá pro representante do governo e fala que ela vai voltar a matar e que no dia seguinte todos que precisam morrer, morrerão. E todos morrem ao mesmo tempo, né? Todos que estavam em estado terminal, em estado muito grave, sofrendo muito, morrem ao mesmo tempo. E isso me lembra bastante a situação que nós estamos vivendo, porque se de repente eles estavam com uma escassez de mortos, de repente eles não têm mais espaço para enterrar seus mortos, eles não têm mais caixões, eles não têm mais infraestrutura para suportar essa nova crise que a morte provocou. E isso nos remete muito, especialmente a 2020, né, que nós vimos casos assim pelo mundo inteiro, de pilhas de mortos sem destino. Eu, aqui em Portugal, eu já estabeleci um paralelo assim, um pouco diferente, quando bem no início do livro, quando fala e ninguém morreu, no dia seguinte ninguém morreu. Por Portugal ser um país mais pequeno, as mortes são muito poucas, são muito mais baixas do que no Brasil. E então aqui eu estabeleci assim, o paralelo com quando ninguém morre aqui, porque já houveram dias em que não houve nenhuma morte, as pessoas ficaram, meu Deus, ninguém morreu, o que aconteceu, não sei o quê. Então assim, é algo que nós mesmo podemos ver isso no livro, né? Quando a morte parou de matar, as pessoas ficaram extasiadas, ficaram alegres, ficaram surpreendidas. Então é algo que eu, assim, trouxe para os dias daqui de Portugal mesmo. Eu acho que todos nós sonhamos com o dia em que a notícia, né, da mesma forma que foi trágica a notícia de morreu no Brasil a primeira pessoa com o novo coronavírus, em breve nós torcemos aqui, não tarde, teremos a excelente notícia de, pelo primeiro dia, ninguém morreu de coronavírus. Vamos torcer para isso não demore. Bom, nós estamos já encaminhando aí para o final do programa. Uma última questão que eu queria trazer não é da história, mas sim da forma de escrita do José Saramago. Juliana, Amanda, o que vocês podem falar sobre essa escrita do autor, até para incentivar quem nunca leu José Saramago a enfrentar esse desafio? Bom, eu desde que era nova, eu sempre na escola ouvia as minhas professoras de português mesmo falando, José Saramago tem uma leitura difícil, não sei o quê. Aí, quando eu fui pegar para ler, porque este tem que ser o ano da morte de Ricardo Reis, que foi uma leitura obrigatória na escola, quando eu fui pegar para ler este livro, eu lembrei-me dessas citações e dessas falas. Mas quando eu fui assim, pegar para ler, não é de todo um bicho de 7 cabeças, como costumam dizer. É verdade que temos que ter uma leitura atenta, mas acho que não é de todo difícil. Pelo que eu percebi com este livro, ele só usa... assim, as letras iniciais, pronto, só são usadas em maiúscula. Os nomes e outras coisas não são, é tudo em minúsculo. Até mesmo quando ele vai para introduzir uma fala, ele introduz entre vírgulas. Então, assim, é algo mesmo assim que eu não tinha lido e visto em outros livros. Acho que é algo mesmo característico, não é, do José Saramago. Eu acho bem complicado introduzir para um aluno uma obra já dizendo que é difícil. Eu acho que isso já cria um bloqueio e
faz com que a pessoa perca a vontade de se quer conhecer. Aqui no Brasil mesmo nós temos escritores que têm essa fama de escrevem difícil, né? Como a própria Clarice Lispector, que inovou na escrita, o Guimarães Rosa, que também é o terror do vestibular. Mas eu acho que, na verdade, a questão do Saramago e de outros autores de literatura clássica é a adaptação à leitura e se acostumar àquele ritmo narrativo, porque o Saramago pode assustar um pouquinho, assim, os parágrafos são gigantescos, são páginas e páginas do mesmo parágrafo, pontuação esquece, então é bem diferenciado, ele tem uma escrita bem própria, bem característica, mas isso não significa que seja difícil, que seja algo que só intelectuais leem, ou que, enfim, vai te dar algum desafio muito grande de leitura. Na verdade, é questão de se acostumar ao ritmo dele. Eu acho que no meio da leitura, simplesmente chega um momento que flui. Eu acho até que ele usando essas estratégias, eu acho que é uma forma que pega o leitor no livro. Tendo assim, é verdade que pode ser um pouco confuso, sem assim, não ter as pontuações e tudo mais, mas eu acho que, e foi o que eu pelo menos senti comigo quando eu estava a ler, pronto, os capítulos que não estavam também numerados, eu senti que fiquei muito mais presa ao livro, porque por causa da própria estrutura de escrita dele. Eu concordo com vocês também. Quando a gente pega o jeito de como, por exemplo, ele constrói os diálogos, né, inseridos dentro do parágrafo, ele separa por vírgulas, então o narrador está contando, vem uma fala, né, de um dos personagens. Quando a gente pega essa estrutura, entende como ela funciona, a leitura flui bem melhor, né? Acho que flui com mais naturalidade, e aí é o exercício da leitura que vai nos conduzindo ao longo do livro todo. Então, vai passando a história, a gente vai lendo com mais facilidade mesmo. Eu concordo também com vocês, não é aquela obra que a gente vai de cara já, né, é uma obra muito fácil, mas acho que a partir do momento que você entende o seu encadeamento, a leitura flui com mais facilidade, né? E aí, Juliana e Amanda, antes da gente encerrar o programa, a gente sempre pede para as nossas convidadas e convidados indicarem alguma obra, algum produto audiovisual, uma música, que vocês tenham feito relação com a obra As Intermitências da Morte. Então, vocês têm alguma coisa para indicar para a gente? Não tem exatamente relação, mas me veio bastante à cabeça, porque eu acho que também traz discussões bem atuais e bem importantes, que é o Auto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Também uma obra bastante crítica com relação à religiosidade, mas eu gosto muito de como ele relaciona a questão do castigo pós-morte, ou do paraíso, da redenção, e todas essas questões que se relacionam indiretamente com a morte, né? Então, e fora que é um clássico maravilhoso, tanto o livro quanto o filme, quanto a série, que também é mais antiga, mas eu peguei a série. Acho que vale super a pena conferir. Quem já não conferiu, né? Confere de novo. Confere de novo. Sempre, olha, e cada vez que você conferir o Auto da Compadecida é uma nova releitura. Bom, no meu caso, eu iria também, não assim tão associado no conceito de morte, mas o outro livro também de José Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis, que também tem muita crítica, não é, do governo. Se eu não me engano, o ano ali descrito, acho que era 1936, onde havia ali muita instabilidade política, aqui em Portugal e também em Espanha, se eu não me engano, mas também é um bom livro para tentar perceber um dos heterônimos de Fernando Pessoa, não é?
para quem assim quiser mesmo aprofundar assim na cultura portuguesa e conhecer, tentar entender Fernando Pessoa, acho que seria também um bom livro. E você, Igor? Estamos curiosos. Muito bem, Claudinha. Eu tenho 2 dicas. A primeira delas é uma música do nosso pai do rock brasileiro, aqui, o Raul Seixas, uma música que se chama Canto para a Minha Morte. É praticamente um poema de amor que ele escreve para a morte, pedindo para que ela venha buscá-lo, vestida em cetim, enfim, ouçam, vale a pena. E a outra dica é o livro do Oscar Wilde, O Fantasma de Canterville. Por quê? Porque da mesma forma que o José Saramago, ele é cheio de ironias para falar sobre a morte no seu livro Intermitências da Morte, né? Transformando a morte numa personagem humanizada, dócil, né? Também em O Fantasma de Canterville, o Oscar Wilde, ele é cheio de ironias para falar sobre uma figura que era para ser assombrosa, um fantasma, mas que na verdade acaba sendo uma figura ridicularizada. Enfim, é um livro bem humorado, vale a pena. E você, Claudinha, tem alguma dica pra gente? Olha, tenho sim. Eu acho que outro aspecto que também me veio à mente durante a leitura é a questão da eutanásia, que também é uma forma de controle da morte por parte dos humanos, né? E aí eu indico um filme que eu assisti recentemente, ele não é novo, mas eu assisti faz pouco tempo, que se chama Mar Adentro. É um filme lançado em 2004, o protagonista o ator que faz o protagonista é o Javier Bardem, é um filme dirigido pelo Alejandro Amenábar e conta a história verídica de um pescador espanhol chamado Ramón Sampedro, que ficou anos e anos acamado, tetraplégico e lutando para encerrar a sua própria vida. Ele teve uma luta ativa junto com a família dele para tentar a autorização do governo para encerrar a sua vida. Então, eu lembrei muito desse filme e da questão da eutanásia também, durante a leitura. Muito bem. Chegamos ao fim de mais um Rotas Literárias. Eu quero agradecer imensamente a participação da Juliana Ruas. Muito obrigado, Juliana. Eu é que agradeço, é um prazer. Foi um prazer ter participado, ouvido todas as opiniões. Juliana, diretamente de Portugal, né? Exatamente. Bom, e também agradecer a Amanda Barreiro. Obrigado, Amanda. Que isso, foi um enorme prazer essa participação. Aliás, o convite, que foi uma surpresa, e um prazer também poder discutir Saramago com vocês, poder conversar sobre esse livro tão atual, tão importante, tão relevante para a gente pensar tantos aspectos da nossa atual sociedade, né? Foi ótimo, obrigada. Obrigado. Obrigada, Amanda, Juliana. E, gente, com dor no coração a gente fala, esse foi o último programa de mais uma temporada do Rotas Literárias, que visitou, neste semestre, a Europa. Nós ficamos por aqui, na verdade, em Portugal, esperando por você para o nosso próximo roteiro. Até lá! Rotas Literárias, apresentação de Cláudia Muniz. E de Igor Alves. Produção de Davi Krasilchik e Silvia Burim. Gravação: Letícia Gossain, Rogério Afonso e Bruna Nakashima. Edição de Bruna Nakashima e de Davi Krasilchik. Supervisão: Alziro Tonin. A gente se despede por aqui. Este é o Rotas Literárias, um livro, muitas viagens. Tchau!